Participação. Então, bem-vindas a esta Masterclass. Objetivos nos 4 elementos, que nós vamos aqui abordar o tema de uma forma que seja holística, que seja equilibrada. A ideia de falarmos, eu já vou explicar, a ideia de falarmos dos 4 elementos tem muito a ver com o meu trabalho que eu faço já há muito tempo, na minha mentoria e no meu método de evoluir de desenvolvimento pessoal. Tem a ver com o facto de nós termos tendência, porque cada um tem o seu espectro de personalidade mais desenvolvido em determinadas áreas de vida, temos tendência a focar energia, ok? E até mesmo a ter objetivos em 2 ou 3 áreas de vida, ok? Então o que é que isto faz? O que é que isto produz? Um foco de energia ali, não é? Às vezes até esses objetivos nós formulamos como problemas que nós queremos resolver, ok? E os 4 elementos, o que nos trazem é um equilíbrio, trazem-nos os objetivos definidos pela positiva, de uma forma afirmativa, de uma forma que tenha conexão com o nosso desenvolvimento, com aquilo que nós queremos desenvolver em nós e com aquilo que nós queremos movimentar, mudar em nós, ok? E acaba por ficar mais equilibrado. Vocês já não vão olhar só para a parte do dinheiro, não vão olhar só para a parte da relação, não vão só olhar para os filhos, não vão só olhar para o corpo, então vão olhar para as 4 dimensões do ser, certo? Então isto vai ajudar muito a trazer um certo equilíbrio. Obviamente que vai haver sempre um elemento que vocês vão sentir que é o que vos puxa, o que vos motiva mais, que vos puxa mais, e outro elemento, se calhar até dois, que vocês pensam, isto é uma chatice para mim ter de trabalhar. Isto é mesmo, acontece mesmo a toda a gente, certo? E antes de começarmos antes de entrar aqui no Zoom, eu fui ver o mapa do momento, fui ver o céu, digamos assim, e achei muito interessante, assim, de uma forma muito geral. Pronto, nós hoje já acordamos com uma mudança do Marte, não é? Houve aqui um movimento do Marte, do planeta Marte, que passou de caranguejo, que é assim um movimento um bocadinho mais, pronto, um bocadinho mais lento, digamos assim, sem desprimor para a energia de caranguejo, porque é uma energia super, super boa e necessária, e estamos com o Marte em Leão, ok? Portanto, o Marte, que é um planeta de ação, de força, ok? E de fogo, está num signo, por excelência, que só quer saber de si próprio e que está aqui para se trabalhar a si próprio, ok? Não está aqui para aturar os outros, então a ação, a força, a determinação está muito presente. É muito interessante fazermos a aula na manhã em que amanhecemos todos já com o Marte em Leão. E não foi, eu e a Raquel falamos aqui em datas, quando é que seria melhor? Quando, eu digo sempre, não há dias melhores ou piores, porque se as pessoas tiverem que faltar ou tiverem que não poder estar, é porque acontece de qualquer maneira, seja a qualquer hora, e acabou por ser no dia em que o Marte está em fogo, é muito interessante. No final, eu vou introduzir aqui uma prática que é relativamente recente no meu trabalho, apesar de eu já usar isto na minha vida pessoal. Eu trouxe aqui o tarot de Marselha, e no final eu vou tirar uma carta, ok? Só porque pode ficar aqui sempre qualquer coisa o que é que falta aqui nós trabalharmos, o que é que podemos ainda não ter visto, ok? Porque acaba por ser uma aula em que vocês vão trabalhar muito a mente racional, vão estar muito atentas, muito conscientes, mas depois há muita coisa que pode estar no inconsciente e que não vem com tanta rapidez, ok? Dizer mais uma coisa, o mapa do momento, da hora, de Lisboa, não é? Porque é onde eu estou, que é, portanto, o mapa astrológico desta, digamos assim, desta masterclass, indica-me que aqui, no geral, o grupo terá com certeza desafios muito ligados ao elemento terra. Ok? E vocês vão ver aqui na aula quais é que são, não é? Como é que eu abordo o elemento terra. Porque eu também não vou dar explicações extensíssimas sobre os elementos, eu vou-vos dar as coisas de uma maneira muito pragmática, porque é assim que eu trabalho com as pessoas, ok? Mas então podem ser questões de carreira, questões de ambição pessoal, questões de dinheiro, financeiras, não significa necessariamente problemas de dinheiro, mas uma forma de olhar para o dinheiro, ou de gerir o dinheiro, ou de acreditar numa expansão financeira de uma forma diferente, ok? Porque está muito presente a energia de casa 10 aqui, tá? Portanto, a casa 10, isto aqui teria que dar uma explicação sobre as casas, não vou fazer isso, mas a casa 10 está muito ligada a isso, elemento terra, ok? E esta questão de a pessoa se afirmar. Normalmente a casa 10 é ligada à carreira, não é uma casa de trabalho como a casa 6, porque a casa 10 fala-nos da carreira. E a carreira não é o vosso trabalho que vocês fazem todos os dias. A carreira é a energia que vocês imprimem na vossa vida profissional, é a ambição que vocês têm para a vossa vida profissional e é a mensagem que vocês querem passar com o trabalho que vocês fazem ao longo do período da vossa vida. Ok? A carreira é algo muito elevado.
não é só o estatuto da pessoa, tá? Pronto, vamos começar. E porque já, como já estão a ver, eu gosto muito de falar então dar aulas. Eu agora estava aqui a entrar a pensar, realmente eu tenho de voltar às aulas, eu tenho mesmo de resgatar novamente esta área aqui do meu trabalho. Então vamos começar aqui então nos nossos objetivos. Vamos lembrar que uma das coisas mais espirituais que nós podemos ter na nossa vida é quebrar um padrão. E porque é que eu trago esta frase aqui logo no início? Porque quando vocês forem definir os vossos objetivos, vocês vão ser confrontadas com as vossas próprias limitações, no sentido não é limitações de vocês não terem capacidade para atingir os objetivos, mas são as limitações que nós trabalhamos, por exemplo, na mentoria, as crenças limitadoras, os medos, os padrões que podem ser de família, que podem ser padrões aos quais vocês se habituaram, certo? Que vos colocam na marcha da vossa vida, no movimento da vossa vida, mas que muitas vezes não vos permitem, ou vocês próprios não se permitem, expandir. Ok? Então, de facto, fala-se de espiritualidade, mas a espiritualidade não é um conceito esotérico, ok? Não é um conceito que está longe da vida do dia a dia. A espiritualidade é nós agirmos e percebermos o que é que está sempre a repetir de uma forma negativa na minha vida ou no meu comportamento, ou na forma como eu acredito ou não acredito em mim, e como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso quebrar estes padrões? Ok? Então, objetivos assim, num sentido geral, são um destino, não é? Uma intenção ou uma meta. Há pessoas até que nem gostam da palavra objetivo, usam outro tipo de palavras, podem usar sem qualquer problema. Aqui nós temos de usar palavras, eu digo sempre isto, nós podemos usar as palavras com as quais nós nos sentimos mais confortáveis. Os objetivos são também desejos, não é? Sonhos. É aquilo que nós pretendemos alcançar. E também são marcos ou pontos finais de um projeto, alguma coisa que se concluiu e foi um objetivo que eu cumpri, certo? Mas este sentido, eu gosto de trazer, às vezes até nas aulas trazia definições do dicionário sobre alguma palavra ou algum tema que nós estávamos a desenvolver. Mas se vocês repararem, muitas vezes este sentido geral que nós damos às palavras carrega um certo peso. Eu conheço algumas pessoas que começaram no coaching, por exemplo, que é uma área que eu também gosto bastante, há uns anos atrás, e o coaching estava muito ligado a questões muito materiais, concretas, com timings, que é uma coisa que eu não trabalho. Na minha mentoria, eu não tenho muito interesse, que a pessoa me diga assim, eu quero fazer 100 mil euros, eu quero me divorciar, eu quero mudar de trabalho para ir para aquela empresa X. A mim interessa-me o porquê. A mim não me interessa se a pessoa quer alcançar aquilo em 6 meses, porque até pode ser em 8 ou em 12 meses e ser melhor para a pessoa aquele timing, ok? Portanto, nós temos que ter esta flexibilidade. E eu conheço muitas pessoas que fizeram muitas práticas, usaram o coaching na sua vida, por exemplo, sem uma componente de espiritualidade, que é o porquê, não é, dos objetivos, e que depois de alcançarem metas gigantes, eu já contei isto várias vezes, ficaram com esgotamentos, ou ficaram com depressões, ou acharam que aquilo não valia nada a pena, ou retiraram-se completamente daquilo que estavam a fazer. Porquê? Porque, lá está, primeiro, não usaram os 4 elementos, portanto, foi em desequilíbrio que conseguiram, porque eu costumo dizer, o ser humano consegue tudo o que quiser, praticamente. Mas a que custo? Não é? Mas em que direção é que a pessoa está a ir quando está a querer conseguir aquilo, certo? Então vocês nunca se deixem levar por aquilo que é suposto, por aquilo que é lógico, por aquilo que deveria ser, por aquilo que é quantificado, porque isso pode, e eu uso aqui às vezes palavras um bocadinho duras, pode dar cabo de vocês, ok? Então interessa que a pessoa esteja muito integrada na sua definição de objetivos. Então pode ser uma meta relativa ao desenvolvimento de uma atividade, pode ser o propósito de realizar algo, a razão pela qual se quer ou se realiza algo. Aqui no método Evoluir, nós olhamos para os objetivos como momentos de reconhecimento do meu desenvolvimento, do desenvolvimento do meu ser. Quando eu alcanço aquele objetivo, eu consigo ver, ok, eu alcancei isto, mas eu desenvolvi-me como pessoa também. Ok? Eu mudei para melhor, como pessoa. Os objetivos de evoluir são faróis e orientações gerais ou específicas para a nossa vida. Portanto, algo que eu estou a trabalhar para isto. Não é? Eu estou a fazer uma série de coisas na minha vida
Muitas delas, às vezes eu tenho um objetivo concreto num determinado elemento e os outros elementos até contribuem para esse objetivo, ou seja, é uma integração de todos os 4 elementos. Eu tenho aquele objetivo e eu vou-me movimentando, e enquanto eu me movimento, eu vou até conseguindo outras coisas. Não se trata de controlar, não é? São marcos do nosso propósito de vida externo. No meu trabalho, eu trabalho com propósito de vida interno, que é aquilo que eu considero que são os meus valores, valores de sempre e valores para um determinado ciclo que eu quero desenvolver, não é? E esse é o meu propósito de vida interno. E o propósito de vida externo é como é que eu vivo isso na prática, ok? Os objetivos ajudam muito nisso, por exemplo. Certo? O tema desta aula não é propósito de vida, mas eu achei importante colocar aqui também para lembrar isto, não é? Que nós não estamos a viver só porque sim, toda a gente tem um propósito. Toda a gente já está a viver de alguma maneira um propósito. Pode estar mais ou menos consciente. E na questão dos objetivos, como normalmente está ligado, definimos objetivos e estão ligados a ações, não é? Porque se a pessoa define um objetivo, vai colocar ali alguma ação para conseguir ir nesse caminho, a pessoa vai viver mais o seu propósito de vida externo, que é a prática, não é? Daquilo que eu sei, que são os meus valores, que são aquilo que eu quero desenvolver em mim, que são os meus objetivos, no fundo. E também são a criação de histórico ou de história pessoal através de conquistas que podem ser muito visíveis para os outros, podem ser menos visíveis para os outros, mas que são muito válidas para nós, pessoalmente. Então, eu sei que isto parece um clichê, eu não se ligarem muito ao que os outros pensam, mas inconscientemente, até mesmo na própria definição de objetivos, vocês vão ser confrontadas com os outros. Como é que eu vou lidar com os outros para conseguir isto que eu escrevi aqui, não é? Porque eu vivo com pessoas, vivo rodeada de pessoas. Então, ou em parcerias. Então é muito importante que vocês vejam os objetivos como algo que vocês vão ter na vossa história de vida, vocês vão olhar para aquela história e vão dizer: eu consegui isto. É engraçado, não é? É uma coisa que parecia que, como eu, por exemplo, hoje estava a refletir novamente, sempre que venho dar uma aula, como é que eu, que era uma pessoa extremamente tímida, fugia de tudo o que era falar em público, tudo, nem que fosse assim, só com uma pessoa, a dar uma sessão só a uma pessoa, fugia mesmo, dizia com todo o orgulho, porque nós às vezes até dizemos coisas com orgulho que são mais para nós, não é? Que jamais iria dar aulas, não é? Isto há uns anos atrás, e no entanto é das coisas que eu faço com mais à vontade. Porquê? Porque eu encontrei um propósito. Há um propósito para eu fazer isto. E isso fez com que eu ultrapassasse o meu medo. Então, o propósito é maior do que o medo. Lembrem-se sempre disso. Então, nos objetivos, é muito interessante vermos isso também. Então, eu olho para trás, como agora estava nesta conversa antes de começar a gravação com a Raquel, de me lembrar, não é, que desde 2018 que eu dou aulas praticamente de forma semanal, e depois queria o programa evoluir, ainda era mais, era bastante constante a presença das aulas, e está na minha história, não é? E é como se isto já ninguém nos pode tirar. Certas coisas que nós vamos conquistando e representam algo, significam algo, não é? Então é muito bom pensarmos assim. São desafios de autoconhecimento e das nossas crenças, positivas e negativas. Eu, quando defino um objetivo, eu estou-me a conhecer, eu estou a conhecer-me a mim cada vez mais, ampliar o meu sentido de identidade, e são metamorfoses pessoais, porque há conste sempre uma mudança. Há sempre uma mudança, mesmo que eu consiga uma versão ligeiramente diferente daquele objetivo que eu defini, houve aqui uma mudança, uma metamorfose pessoal. Os objetivos também são formas de nos questionarmos e de darmos respostas construtivas à lógica tradicional. A lógica tradicional é o quê? Tirar um determinado curso, arranjar aquele trabalho, casar numa determinada idade, ter filhos ou não ter filhos. Isto são aquelas coisas que são importantes, mas que não é bem aquilo que é, digamos assim, o propósito de vida, não é? O propósito de um objetivo. Não é? É ir além. A lógica tradicional é mais ou menos isto: cuidarmos da nossa saúde, irmos ao médico, ter uma casa, estas coisas assim mais mundanas. Vocês não estão aqui para escrever isto. Tá? Vocês estão aqui para ir um pouco, para irem mais além, certo? E além de darmos estas respostas construtivas à lógica tradicional, damos também aos nossos sabotadores internos. Porque quem escrever aqui objetivos que não desafiam nada, que não desafiam as vossas autossabotagens, são objetivos que são meras lógicas, não têm assim grande, vocês não se vão sentir, não vão sentir aquela realização, nem vão sentir aquele friozinho na barriga.
Objetivos de evoluir também são cura pessoal através de experiências novas e gratificantes que vão responder de forma positiva a alguns traumas que nós temos, ou dores pessoais, ou dores familiares, ou dores coletivas. Alguns objetivos que vocês podem colocar ou perceber que têm vão desafiar os padrões, não é? Vão desafiar coisas que vos aconteceram e que podem ter marcado e que vos podem ter contraído, seja num relacionamento, seja num emprego, às vezes até um não é? Na área profissional ou num emprego que alguém teve, ou uma avaliação negativa, ou uma dificuldade que teve na faculdade, ou uma dificuldade em ter um curso, por exemplo, em tirar um curso, a pessoa fica com uma informação ali dentro, não é? Sobre aquele tema, sobre aquela área de vida. Então, para que é que eu vou estar a definir um objetivo aqui se isto já fiz e já correu mal? Ou então eu vou assim de uma maneira com mais medo, ok? Então usem os objetivos também como cura pessoal. Sim? Muito importante. Só aqui. Trabalharmos nos nossos objetivos e termos estes objetivos perto de nós, mental, energética e materialmente, isto é como? É escrevendo, sabendo, tendo o nosso caderno, tendo, lendo coisas sobre os temas que nós colocamos nos objetivos. Se eu, o meu objetivo de dar é dar aulas, ou tirar um curso, ou ser mais aberta na vida social, obviamente que eu espero que o vosso algoritmo, que as vossas leituras, que as vossas conversas também vão nesse sentido. Sim, vocês não vão definir objetivos e depois vão falar e vão alimentar uma energia na vossa vida que não tem nada a ver com isto, tá? Então acaba por ser este teste e um treino também para a vossa autoestima. Aliás, o trabalho da autoestima sem se definir objetivos é um trabalho que fica muito aquém. Através deste processo, que é o trabalho dos objetivos, nós conseguimos ver com maior ou menor clareza aquilo que fazemos por nós, né, e pela nossa evolução. A forma como cada um de nós, a nossa família, de origem, encarava os sonhos, encarava as metas de vida, claro que também nos influencia. Será que nós somos motivadas pelo exemplo? Será que fomos motivadas pela falta dele? Será que nem sequer estamos muito motivados porque não havia muito esta coisa de, as pessoas saberem exatamente o que é que queriam, não é? Porque às vezes até explico isto, hum, mesmo nas nossas gerações, pessoas mais, digamos assim, mais novas, há muitas pessoas a quem nunca foi feita a pergunta: "O que é que tu queres para a tua vida? O que é que tu realmente queres?". Vamos escutar, vamos dar espaço a isso. O que é que tu realmente queres? Não é? E muitas vezes isso também vem de trás. As mulheres, por exemplo, não tinham grande voz. Os homens tinham voz, mas era esperado um determinado papel. De todos nós, homens ou mulheres, era esperado um determinado papel. Portanto, objetivos, definir objetivos. O que é esta conversa? Desenvolvimento pessoal. Isto ainda é tudo muito novo, percebem? Então ainda há muita limitação, ainda há muita sabotagem, ainda há muito. Tenho lido coisas, não é? Porque também o meu algoritmo vai muito neste sentido, estes temas, e eu vejo que há um ataque, aliás, desde que entramos com o Saturno em Peixes, que há um ataque a tudo o que é coaching, desenvolvimento pessoal. Ai, porque é moda, ai, porque. Quando há muitas outras coisas tão negativas, não é? Nas quais se investe dinheiro e nunca ninguém se revolta muito com isso, nem. Mas há muito esta coisa de que é uma moda, não é? Como se isto não fosse uma competência do ser humano. O ser humano está a desenvolver cada vez mais, não é? Que é o seu desenvolvimento pessoal e espiritual. Então vejam o quanto há ainda de sabotadores, não é? Então, refletir e definir objetivos é uma forma elevada de terapia pessoal. Não é só sobre, consegui isto ou ter isto, é sobre nós nos dedicarmos ao nosso desenvolvimento e ao nosso amadurecimento espiritual. Perceberam esta questão de ser uma forma elevada de terapia pessoal? Porque o facto de vocês fazerem a definição e depois trabalharem alguns dos vossos objetivos, depois isso é outra conversa, é outra história, não é? É a ação. Isto vai fazer uma cura. Isto vai trazer aqui um avanço na vossa vida. É uma terapia. Não é? A terapia principal não é que se faz nas sessões com os terapeutas, ou nas mentorias, ou no coaching, é o que se faz entre elas, é o que se faz na vida depois, o que é que se leva para lá, não é? Para as nossas ações, para as nossas relações, certo? Então aqui vamos fazer só um breve exercício de autorreconhecimento e vou pedir a vossa atenção e vou perguntar o que é que não estava nos teus objetivos,
não estava nos teus objetivos e aconteceu e melhorou a tua vida. E também perceber o que é que facilitou este acontecimento. Se foi alguma pessoa, se foi algum contexto específico, se foi uma coisa que de repente aconteceu, se foi uma atitude que eu estava naquele momento que estava mais positiva, ou que estava mais, sei lá, a fazer mais exercício físico, ou que estava num sítio onde eu me sentia mais inspirada. Então, o que é que nem sequer estava nos vossos objetivos e aconteceu? Não quer dizer que toda a gente tenha algo que não estava, porque há pessoas que têm sempre este trabalho muito presente e então aconteceu porque estava nos meus objetivos. Mas pode ser que não também. Vamos lá então. Olá, Joaninha, não te tinha visto. A pergunta seguinte, e como temos assim, temos tempo a cumprir, não é? Então, eu sei que hoje é Sexta-feira Santa, então há pessoas que vão almoçar com a família, ou querem fazer outras coisas. Eu vou avançando. Então, qual o objetivo, também, esta é outra pergunta, qual é o objetivo qual foi mais impactante que foi alcançado nestes 3 anos anteriores? Ou seja, desde 2022, mais ou menos, qual é o objetivo que vocês sentem foi assim a coisa mais impactante? Vocês aqui vão ter um bocadinho acesso ao vosso tal histórico, ok? Ainda não entramos na questão dos 4 elementos, mas vejam, um objetivo pode ser impactante ou pode ser uma mudança que eu senti em mim, ok? Não tem que ser algo como a compra de uma casa ou mudança de casa, ok? Então pode ser algo assim mais do foro comportamental. Vamos escrevendo. E aqui já começamos a aceder um pouco ao nosso processo, não é? Aquilo que é o nosso, a fazermos mesmo um autoconhecimento. Qual é o travão principal que tu sentes em ti ou na tua vida neste momento? E não é assim muito simpático dizer isto, mas às vezes pode ser até uma pessoa, uma relação com alguém, pode ser algum comportamento que eu tenho, pode ser a casa onde eu vivo. Não quer dizer que isto é espiritualmente, é realmente o travão, é esse o travão, não é? Mas é aquilo que vocês, de forma consciente, vocês têm presente como algo que. O que é um travão a nível de desenvolvimento pessoal? É algo que não me expande. Quando eu sou confrontada com isto, a minha expansão para. Eu posso até nem andar para trás, mas não, mas fico ali parada. Pode ser um medo também. Então, qual é o travão principal? Mais autoconhecimento. Qual é o teu maior medo?
E para quem sentir assim resistência a fazer estes exercícios, eu vou-vos dar aqui não sei se, não sei se vai, eu tenho assim um lado às vezes um bocadinho provocador, não sei se vai facilitar ou vos vai amedrontar, mas a minha filha com 18 anos fez estes exercícios todos a semana passada, quando entrou de férias, inclusivamente a definição dos objetivos. Portanto, se ela com 18 anos que bem, ainda não têm acesso à sua total autoconhecimento, conseguiu, vocês também conseguem. Sim. E eu nem expliquei nem metade do que estou a explicar aqui, nem sequer lhe dei a aula, só lhe dei os exercícios, estive ali ao lado dela, não olhei para os objetivos dela, porque são pessoais, não é? Portanto, nem sequer teve este encaixe e este contexto todo que eu vos estou a dar aqui a nível formativo. Então, medo, qual é o maior medo? E o medo vem aqui, pode vir como mesmo vocês sentem bem, isto é completamente irracional, mas precisamos dar voz a esse medo, precisamos de ouvir o que é que ele quer dizer, está bem? E agora, saindo aqui desta energia, destas duas perguntas, que é um pouco mais assim mais densa, porque também faz parte, não é? Entrarmos aqui nesta ideia sobre o ano, não é? 2025, que para algumas pessoas já se habituaram, sobretudo quem trabalha comigo, trabalha muito com. Estamos em abril, trabalhamos com um período de 12 meses no mínimo, então 2025, 2026. Qual é a minha maior intenção? Qual é a maior intenção que eu tenho, ou o meu lema, digamos assim, para desde abril de 2025 até abril de 2026? Se houver aqui, se há aqui temas que às vezes não são mais, vocês ficam mais introspectivas, e não respondem logo, podem depois pensar nisto, porque vocês vão receber a aula, vão receber o PDF, mas não entrem muito nessa coisa de, ok, eu depois posso ver isto outra vez, porque a minha experiência diz-me que nem sempre as pessoas aproveitam muito o momento, ok? E depois, vou ver e depois não vão. É normal, não é? Por isso é que é importante irmos acedendo assim às aulas, às vezes em direto, tudo o que aparece, para nós podermos estar com esta energia sempre mais viva, digamos assim. Vamos avançar? A última questão aqui deste exercício era qual a maior intenção ou lema para estes próximos 12 meses? Pode ser uma pessoa mais determinada, algo que tenha a ver, no fundo, com a vossa. Vocês já começam aqui a perceber, não é? Com o vosso desenvolvimento pessoal e espiritual, porque esta aula não é com certeza o primeiro contacto que fazem com estes temas, e portanto já sabem mais ou menos o que é que, o que é que se propõe, o que é que a vida está a propor também, porque não é só aquilo que eu acho. Não, não é o que eu acho, é o que a minha intuição profunda, os meus insights, o meu trabalho já me disseram, não é? E mais uma vez, lembrem-se sempre, os maiores objetivos são objetivos do ser, de quem eu quero ser, sim? Então vamos aqui lembrar alguns mitos que existem sobre os objetivos. E alguns dos mitos são: os objetivos precisam de encaixar na realidade do que é possível. Então, quando nós temos, por exemplo, queremos criar um negócio e agora, e quase sempre que eu falo nisto, é sempre agora as coisas estão más, porque há sempre qualquer coisa a acontecer, acreditem, eu sei que estão. Numa parte estão, ou se olharmos de outra perspectiva, podem não estar, mas há muita, muita, muita negatividade. E há uma pessoa ligada ao espiritismo que eu sigo muito, que é o Divaldo Franco, que ainda temos a sorte, temos esta pessoa viva com 96 anos, a dar palestras e a debitar muita sabedoria sobre os temas da espiritualidade. Não sendo eu de nenhuma religião, mas eu gosto muito de ter contacto com estas pessoas que têm esta sabedoria, não é? Além de já viverem há tantos anos, e de terem passado por muitas eras. É isto que é importante às vezes quando nós conhecemos uma pessoa com muita idade e com muita sabedoria, é que esta pessoa não está a falar de cor. Esta pessoa viu muita coisa acontecer, passou por muita coisa. E há uma coisa que ele disse há uns anos, foi, e que parece terrivelmente pessimista, mas que na verdade eu acho que é iluminado dizer isto, é que ele disse: as pessoas acham que as coisas estão sempre muito más ou piores do que nunca no momento presente. Mas o mundo, não é? E a complexidade das dinâmicas do ser humano,
são tão grandes, os karmas coletivos são tão grandes, que isto pode ainda ficar pior. Então não vale a pena. E então o que é que ele queria dizer com isto? Ninguém pode estar a parar determinadas coisas que têm de objetivos espirituais, de seguimento do seu movimento de vida, não é? Baseado na realidade externa. Porque a realidade externa vai sempre mostrar algo que me vai desafiar brutalmente. Que eu vou achar, meu Deus, o que é que está a passar no mundo? Portanto, o que nós podemos dar de contributo, primeiramente, é trabalharmos a nós. Por isso, quando me dizem que isto é uma moda, eu fico de boca aberta. Eu fico completamente. Eu acho mesmo, pronto, é inédito, porque muitas vezes também quem diz isto são pessoas que também estão em sofrimento e estão com uma frustração enorme a nível profissional e estão com imensas frustrações, não é? Não quer dizer que quem está na espiritualidade não tem frustrações, mas eu acho que há uma forma de encararmos isto que seja mais elevada. Então vamos lá ver a realidade possível, não é? E agora vou fazer aqui objetivos que vão encaixar no que está a acontecer. Agora, há outra forma de ver isto, que é eu vou definir os meus objetivos e vou saber o que é que se está a passar no mundo. Não vou fazer de conta que estou aqui num filme da Disney que não se está a passar nada. Então vou tentar também dar algum contributo com aquilo que eu faço, com aquilo que eu sou. Não me vou deixar levar por este negrume, não é? Porque tudo tem dois lados, não é? O lado sombra, o lado luz. Então vamos pensar assim, vamos pensar um pouco nisto. Outro mito tem que ser validado pela sociedade. Acho que isto nem vale a pena estar a explicar muito. Vocês entendem o que eu quero dizer? Se a pessoa decide, define que quer casar, quer casar. Se não quer casar, não quer casar. Se a pessoa quer ter um emprego que se diz estável, que se diz com contrato de trabalho, que se diz que é numa empresa XPTO, a pessoa sente porque quer, porque aquilo é importante, porque aquilo preenche uma série de valores que a pessoa tem. Se a pessoa quer criar um trabalho mais livre que não fique presa a uma determinada realidade, isso é a própria pessoa que deve ao máximo trabalhar em si, desenvolver em si, porque o trabalho e aquilo que nós fazemos no dia a dia é super importante para nós e vai definir o nosso bem-estar a médio e a longo prazo. Então não esperem ser validados por ninguém. Esqueçam isso. A única validação possível é a vossa, ok? E quando começamos a pensar, mas depois esta pessoa diz-me isto ou aquilo, e depois eu tenho que estar a lidar, não sei o quê, são vocês, dentro de vocês, que têm um abismo ainda. Vocês ainda não estão seguros dos vossos objetivos. Isto é 100% verdade. Se vocês estiverem seguros do que querem, pode vir quem vier, que vocês ficam a olhar, nem percebem o que é que a pessoa está a dizer. Como assim? Isto é verdade, ok? Precisam de ser materiais. Não, não têm que ser materiais. Os objetivos, no sentido em que têm que ser muito concretos. Nem sempre têm que ser muito concretos, ok? Precisam ter timings fixos, já expliquei. Os timings fixos, existe um timing que é aquilo que eu acho que deveria, ao fim do mês já devia estar tudo aqui, tudo bem, não sei o quê, ao fim de 6 meses. Ou então, não, isto vai demorar 10 anos. Há um período, há um tempo médio, não é? Que é entre estas duas ideias que nós às vezes metemos na cabeça. Mas timings fixos podem servir para algumas coisas, mas não precisam ter timings fixos. Precisam de fazer sentido e ter lógica. Eu digo isto montes de vezes. Não quero trazer para aqui o meu ego, estar aqui a falar da minha parte pessoal, mas a mentoria muitas vezes eu tenho de falar para poder inspirar as pessoas, não é? E dar exemplos concretos. Mas a maior parte das coisas que eu fiz na minha vida nos últimos 10 anos não faziam sentido nenhum aparentemente quando eu as defini para mim. Não faziam sentido. E se eu fosse explicar a toda a gente, eu agora vou fazer um programa que vai ser assim assado e quero, tenho estes objetos. As pessoas, estás a falar de quê? Era o mais normal, não é? Porque nem toda a gente trabalha na mesma área que eu, nem toda a gente tem as mesmas crenças que eu. Então, e mesmo para mim, havia coisas que eu pensava, insights que eu tinha, que eu dizia assim, mas que é isto? Uma casa, não sei o quê, mas não, eu nunca me deixei levar, e nunca se deixem levar por aquilo que faz sentido. Porque nesta altura, a mesma coisa há uns 5 anos atrás, ou há 3 anos, digamos assim, quando eu comprei casa, está tudo muito mal. Só se ouvia esta conversa. Os próprios agentes imobiliários, já contei isto nas aulas, dizem, você nunca vai encontrar uma casa por esse valor nesse sítio. E eu encontrei uma casa por esse valor menor no sítio que eu queria. Então, quando vocês começam a ouvir estas coisas, isso não se faz dessa maneira, isso não é assim, isso de certeza depois vai dar problema. Isso já são red flags, porque toda a gente fala de red flags nas relações, certo? Vocês têm que olhar para estes red flags, porque as pessoas estão doentes.
As pessoas estão doentes, desculpem dizer isto, de negatividade, ok? Então, quem está a fazer desenvolvimento espiritual e pessoal tem a obrigação de ter compaixão por essa negatividade e compreender, não é? E não querer ir lá a debater e argumentar, porque senão já estão a entrar também, vocês, ok? E darem voz a quem vocês são, aquilo que vocês querem, aquilo que vem na vossa cabeça. E hoje também vamos falar de objetivos ocultos, portanto temos de avançar. Essa então ainda vai ser mais intensa para vocês. Precisam de contabilização, precisam de imenso esforço. Isto é tudo mito, ok? E é isto tudo que vocês estão a ver aqui, estes mitos, que fazem com que as pessoas não trabalhem os seus objetivos, ou às vezes definam objetivos e depois deixam-se levar e depois não estão em contacto com isto e deixam este material e fazem a masterclass e depois fica tudo perdido no tempo, ok? Isto é porque a pessoa, a única coisa que leva é isto, tá? Verdades. Os objetivos precisam de um porquê forte. Eu quero ter um corpo com uma aparência mais elegante. Eu quero ser uma pessoa que transmite uma imagem de maior seriedade. Eu quero ser uma pessoa que transmite mais jovialidade. Porquê? Porquê? Que isso vai me fazer sentir de determinada maneira. Porque isso está de acordo com aquilo que eu sinto que é a minha evolução espiritual. Porque isso vai trabalhar por traumas e questões que eu tenho do passado. Porque isso vai fazer com que eu faça uma cura também do meu sistema familiar. Por exemplo, a minha mãe nunca se cuidou muito, a minha mãe. Estão a perceber isto? Isto é espiritualidade. Então, isso é o porquê. Precisam de uma visão de futuro. O que é que eu vou sentir? O que é que eu vou manifestar após, lá está, ter estes objetivos? Que é algo que muitas vezes no coaching não se fazia tanto, pelo menos antigamente. Eu agora não tenho tanto contacto com as práticas do coaching, mas lembro-me que não havia muito isto, não é? Precisam de envolvimento e precisam de, que já falamos, não é? Que é sabermos e termos aqui os objetivos perto de nós, trabalharmos, estudarmos, lermos sobre isto. Preciso só aqui de beber água. E precisam de outras práticas complementares, como a escrita, a leitura, terapias, muitas outras coisas também que nós depois em mentoria trabalhamos. No programa Evoluir, nas aulas também falamos imenso disso, como ter um peer group decente, termos pessoas que nós contactamos com elas e elas contribuem para este nosso trabalho e não pessoas que nos deitam abaixo ou pessoas que estão constantemente porquê que vais fazer isso? E não sei, ou que nós não sentimos à vontade para falar sobre determinadas coisas. Sim? Lembrando aqui que uma pessoa que está, por exemplo, muito traumatizada, ou que está em auto-boicote, ou que está descrente, e toda a gente passa por coisas destas, não é? Entende os objetivos como um esforço. Então, o que é que ela precisa? Pode definir os objetivos, mas ela vai precisar de uma especial atenção para tratar bloqueios, conflitos interiores que tem, enquanto vai trabalhando nos seus objetivos. Sim? Os objetivos pretendem ser faróis do teu ser, elementos que tu queres desenvolver por uma questão de evolução, então precisam de ter um desafio de crescimento. Foi aquilo que eu disse no início. Vão definir um objetivo que não é assim uma coisinha, isto é fácil. Tem que ter aqui alguma coisa que está fora da zona de conforto, mas que não vai entrar em zona de pânico. Que é, eu vou ficar tão estressada com aquele objetivo que eu vou fazer, eu vou parar, percebem? É isto que acontece. Então, fora da zona de conforto, como agora é moda, não é? Fazer tudo fora da zona de conforto. As pessoas dizem muito isto, não é? Porque é mesmo isso, porque descer é isso, não é? O que nós ensinamos às crianças, por exemplo. Olha, experimenta fazer assim, não é? Agora vais aprender a ler, agora vem. Sair da zona de conforto, isso é uma coisa que de facto é isso que faz crescer. Mas também sem irmos para aquela zona de ai meu Deus do céu, que é isto? Isto não tem nada a ver. Fazer exercício físico 3 vezes por dia, todos os dias. Ninguém não vai fazer, a não ser que sejam o Cristiano Ronaldo e estão a trabalhar que só. Pronto, a vida dele é essa, é desporto, não é? Então, atenção é isto, não é? Desafio de crescimento, quando vocês escreverem os objetivos, mas sem loucuras de zona de pânico, tá? Pronto. Importância da definição, porque falamos de espiritualidade, não é? Para a nossa espiritualidade. Porquê? Porque isto vai ser uma realização da vossa alma. Vai ser também resolução de karma. Karma vamos ver nos medos, não é? Porque os medos, eles apresentam-nos logo ali o nosso karma, que é o que me aparece repetidamente
e eu vou modificando este karma, ou melhorando, ou resolvendo, ou como vocês quiserem dizer, através da minha consciência e das minhas ações. Vamos identificar o karma através dos sentimentos, situações e emoções que estão constantemente a repetir. Tá? Muito importante porque definir objetivos espirituais, porque é uma transformação pessoal através de ações conscientes. Se eu defino um objetivo, é porque eu vou encaminhar-me com esse objetivo, ou com a reflexão sobre esse objetivo, ou com as ações, ou com as mudanças que eu tenho que fazer em mim, vou encaminhar-me para algo novo, e esse algo novo é algo que eu quero manifestar no meu caminho de alma, não é? E essa definição vai criar uma nova consciência e um foco em mudanças de comportamento. É uma transformação pessoal. Resumindo, há qualquer coisa que eu preciso de fazer, ou vai, aqui vamos ver, não é? Nos 4 elementos, isso vai-me tirar da zona de conforto. Ao me tirar da zona de conforto, eu vou praticar algo, vou fazer algo, vou ser algo que eu normalmente não seria se não tivesse feito esta reflexão sobre este objetivo. Não é? Quando eu dou conta, e esse é que é a grande questão, é que muitas vezes isto acontece comigo também. Nós nem sequer valorizamos nem damos conta o que já conseguimos mudar. O quanto nós já conseguimos mudar. Não é? Por exemplo, de sermos pessoas completamente descrentes para pessoas que já conseguem ler a vida, já conseguem ler o que é que se está a passar. Isto é a transformação pessoal. Não é só dizer, eu consegui mudar de. Ninguém na minha mentoria, e as pessoas fazem sempre mudanças incríveis, graças à sua força, ninguém me diz assim, eu estou tão contente porque eu realmente consegui mudar de trabalho. Não é isso que traz o contentamento por si só. O que traz o contentamento é a melhoria que a pessoa sente em si, na sua consciência, no seu olhar sobre a vida, no seu olhar sobre as relações, etc, etc. Ok? Se eu defino objetivos, não estou a manipular nem a controlar. Sei que podem existir outros caminhos, mas a intenção que permeia estes objetivos definidos por mim, por si só vai ser uma transformação e vai ser a mensagem certa. O que é que isto quer dizer? Independentemente de eu alcançar ou não aquilo que estava lá, tal e qual como eu escrevi, eu caminhei em algum sentido. Percebem? Então, já é uma transformação, já estou a passar uma mensagem. Então, os objetivos eles vão trabalhar-nos por dentro, eles vão mudar-nos, eles vão transformar-nos e vão apoiar os nossos processos de cura. Porque há muita gente que já está a trabalhar isso, não é? Aqui a lista de valores é um trabalho um bocadinho extenso, que eu acho que vocês deviam fazer isto, e eu trouxe, mas não para fazermos aqui na aula, mas devem fazer isto após a aula, está bem? Porque aqui vamos querer trabalhar mais a dimensão da definição propriamente dos objetivos. Mas isto é muito importante para quem quer trabalhar este tema das metas e dos seus sonhos pessoais, porque os valores são, pelo menos 20, definimos valores pessoais, são aquilo que vocês querem depois, são as intenções que vocês querem colocar e os porquês que vocês querem colocar também nos vossos objetivos. Então, fazerem este trabalho de definição, e aqui são só exemplos, de 20 valores pessoais, isto é um exercício como trabalho de casa, está bem? Desses 20 valores, vocês definirem desses 20, 10 que vocês querem, por exemplo, partilhar na vossa vida social, 10 que vocês querem partilhar num possível relacionamento amoroso ou num relacionamento amoroso que vocês já têm, e 10 que vocês querem partilhar no vosso ambiente e missão profissional. Isto é muito importante terem isto presente, não é? Porque isto dá uma energia e um significado muito grande, já para não falar do propósito de vida, aos vossos objetivos. Sim? Então é importante fazerem isto, terem sempre esta ideia de que é importante eu saber quais são os meus valores. Nestes 20 valores, vocês definem, vão surgir aqui valores que vocês já sabem que são os vossos valores de vida, que se calhar são desde sempre. Aliás, quando nós começamos aqui a sessão, antes mesmo de, penso que não estava a gravar, a Raquel disse uma coisa, por exemplo, sobre mim, não é? Porque nós já nos conhecemos há algum tempo, que é um dos meus valores. E eu disse, muito obrigada, porque é de facto um elogio. Porque ela vê, porque como a Raquel trabalhou comigo também, viu algo em mim, não é? Que é de facto muito autêntico, porque eu coloco isso no meu trabalho, que é profundidade. A profundidade está, mas está em tudo na minha vida. Eu não tenho o chip de estar assim só, se não tenho isso. Se alguém me puder dar, de vez em quando dava jeito, só de estar assim um bocadinho mais à superfície e tal,
Eu consigo isso através do silêncio, às vezes estar em silêncio, quando estou socialmente, mas é um dos meus valores. Não é? Então, nos meus objetivos, isso também tem que estar, por exemplo, no meu trabalho, isso também tem que estar presente, no tipo de estudos que eu faço, isso também tem que, nas minhas relações, não é? Na forma como eu lido com o meu corpo, tudo isso. Então, percebem como é lindíssimo este exercício, não precisam de fazer agora, mas levarem para casa. Então, aqui, 4 elementos. 4 elementos, como já disse no início da Masterclass, representam 4 dimensões do ser espiritual, que vive a experiência da vida terrena. Nunca esquecer isso, não é? Porque nós estamos aqui, porque de facto ainda temos aqui muitas coisas para completar, para fazer, para ser, para desenvolver. Dada a sua natureza muito completa destes 4 elementos, o conhecimento e reconhecimento destes elementos equilibra e cria um movimento mais fluido e holístico na vossa vida. E é muito interessante quando nós começamos a compreender, porque as minhas clientes já todas podiam dar aulas sobre os elementos, 4 elementos, porque é algo muito presente no nosso trabalho, está bem? Vocês quase começam a perceber, eu realmente estou a precisar de desenvolver mais a terra. De vez em quando fazem esta reflexão, eu estou a precisar de desenvolver mais a água. Começam a ver nas pessoas que estão à vossa volta, olha, esta pessoa realmente é interessante, como ela manifesta muito facilmente o fogo. E é muito interessante e é um conhecimento de facto, como a própria Raquel estava a referir quando começamos aqui a falar hoje, que se vai para a vida, não é? Então, aqui começando a entrar, e mesmo para quem já sabe, sempre que nós falamos ou repetimos, há um insight que pode vir, então nunca pensarmos que sabemos tudo, ah, que é o fogo, não é? Primeiro destes 4 elementos, que é o que nós estamos a viver agora, este ciclo de Carneiro, o início do ano astrológico começa sempre com a nossa, e nós temos depois as triplicidades, não é? Na astrologia, que são os 3 signos de fogo, os 3 signos de terra, os 3 de ar, e pronto, e por aí adiante. E estamos mesmo agora nesta fase. É tudo sobre o nosso corpo, a nossa parte física, do quem eu sou, como eu mostro, não é? A expansão. Expansão é o quê? É ampliar, conhecer, mostrar, não é? A minha marca pessoal, a minha identidade, sim? O meu nome, a minha liderança, e está também ligado às minhas viagens, porque as viagens elas ampliam, certo? Depois a terra, não é? A parte material, que é o dinheiro, a carreira, portanto, o trabalho, também é a minha alimentação, porque vem da terra, não é? A qualidade de vida, o meu património. Então é aqui quando vocês forem, e fomos agora aqui a seguir falar, definir, escrever os nossos objetivos, vamos escolher alguns temas aqui da terra. Porque quando olhamos para os elementos, eles têm expliquei isto também à minha filha, ela fez isto de uma maneira, fez mesmo, até pensei que ela ia bloquear muito, porque com 18 anos, não é? É um bocadinho uma pressão grande, e foi muito fluido para ela, que é olhar para os temas de cada elemento, olharmos para estes temas e perceber, olha, para mim, a identidade aqui no fogo, é a identidade, e é o corpo. Não tem que ser tudo, eu não tenho que preencher tudo como se fossem requisitos de um elemento, porque não são apenas, digamos assim, energias dentro de cada elemento, e eu vou ver o que é que para mim faz mais sentido dentro desta lógica da minha parte física, daquilo que eu sou e da forma como eu vou para a vida e me expando e me mostro. Está bem? Então é um bocadinho assim, não fiquem a pensar, vou ter que pôr um objetivo para a carreira, um objetivo para o dinheiro, um objetivo para a alimentação, um objetivo para a minha qualidade de vida. É o que fizer mais sentido para vocês, está bem? Então, a Terra é aquilo que eu construo. Se vos ajudar, eu posso até falar um bocadinho de falar ou dizer só os 3 signos de fogo, nós sabemos, não é? Carneiro, Leão, Sagitário, os 3 signos de terra, Touro, Capricórnio e Virgem, agora até nem disse por ordem, os signos de ar, que são Gêmeos, Balança e Aquário, e os 3 signos de água, que são Caranguejo, Escorpião e Peixe. Ok? Só para vocês estarem assim mais ou menos, mas conectadas, mas sem se deixarem influenciar porque é que vocês acham que são os signos, ou para quem é determinado signo, ou para quem já sabe que tem um determinado elemento mais evidente no seu mapa, ok? Vocês estão aqui nesta vida para desenvolverem os 4, tá? O ar é o quê? A minha comunicação, os meus conhecimentos, os meus estudos, que nunca é, vocês reparem, nada disto é algo que está conquistado, digamos assim, ok?
Nós podemos usar os elementos para fazermos uma avaliação de como é que isto está na nossa vida, por exemplo, mas aqui é algo que, neste ciclo, é isso que vocês vão fazer nos objetivos, é neste ciclo de abril de 2025, por exemplo, abril de 2026, como é que eu quero viver isto? Tá? E o ar é a forma como eu comunico, como eu quero comunicar, aquilo que eu quero ter de conhecimentos, não é? Os meus estudos, a forma como eu quero, a minha mentalidade, que tipo de mentalidade é que eu quero desenvolver. Pode ser a minha criatividade, pode ser a minha formação, não é? Aquilo que eu quero a nível formativo para mim. Portanto, é muita dimensão mental, também, e aqui por acaso não está, olha, agora reparei, a parte social, as amizades, ok? A parte mental, não é? Tudo aquilo, a forma como eu me relaciono na parte da minha vida, da minha sociabilidade. O que eu digo, aquilo que eu sei, aquilo que eu penso, aquilo que eu falo, ok? A água é autoestima. Esperem, não é preciso já começarem a escrever objetivos, está bem? Já vamos ver o diagrama a seguir. É uma introdução. A água é a minha autoestima, a forma como eu me amo, a forma como eu amo os outros, a família, os relacionamentos, também é o meu prazer, não é? Também a minha componente emocional e espiritual, aquilo que eu sinto, certo? As minhas emoções, como é que eu me transcendo também, as minhas práticas espirituais. Então, aqui, por exemplo, são objetivos que estão relacionados com a parte emocional, as minhas práticas espirituais, os meus relacionamentos, não é? A minha sexualidade, por exemplo. Sim? Não se preocupem que já voltamos aqui para vocês depois definirem os objetivos, para terem este esquema presente. Então, nos objetivos é fundamental aprender a equilibrar com os nossos valores e com os quatro elementos, porque percebem que, se vocês virem aqui, já há aqui uma tendência aqui em todos nós para trabalharmos só mais um lado, certo? Toda a gente repara que há assim um ou dois, ou um, vá, nem que sejam três, há um que está sempre um bocadinho mais esquecido. E às vezes está esquecido por causa daqueles padrões que nós falamos. Tá? Então a nossa tendência natural é de facto colocarmos energia e até preocupação em uma ou duas áreas de vida e ficarmos descentrados, em desequilíbrio, com algum peso, não é? Sobretudo porque fazemos isto de uma forma, eu até nem devia dizer que isto é uma tendência natural, isto é uma tendência automática e densa que nós temos. Porque a tendência natural do ser humano, até do corpo, não é? Do nosso corpo, da nossa fisiologia, é encontrar um equilíbrio sempre. Então, como nós já abordamos isto muito no programa Evoluir, os quatro elementos são esta aprendizagem base e super importante do nosso desenvolvimento pessoal, um alfabeto da nossa orientação. Sim? Então, agora, só aqui fazendo um ponto de reflexão. O que é que sentes quando se fala deste tema? Às vezes não são coisas assim sempre muito positivas e há quem fuja deste trabalho. Vamos lá. O que é que sentes quando se fala deste tema? Sim, uma emoção que vem, não é? Podem resumir isso numa palavra. Depois, que padrão repetitivo é que tu sentes sempre que abordas este tema? Abordo o tema, vou lá falar vou pensar sobre os meus objetivos, ou vou fazer uma masterclass sobre os meus objetivos, vou ler um livro sobre isto. Qual é o padrão que vem sempre? Pode ser dado no trabalho, hum, vou ter que fazer mudanças que eu não sei se quero. E às vezes é quase sempre, e até há um vídeo sobre isso, que é aquele menino que está agarrado a uma corda no mar, não é? E parece que se está a afogar numa corrente enorme e afinal é só alguém chega lá e diz, olha, é só pôr os pés no chão e ele está com água pelos joelhos. Pronto, muitas vezes nós já estamos, porque temos um objetivo de terra que tem a ver com um negócio que nós queremos, porque depois os impostos, depois... mas já escreveste sequer? Tu nem sequer o plano de negócio tens, nem ainda começaste, já estás a pensar nos impostos, e então a pessoa lá está outra vez aquela coisa de muitas vezes é sabotagem, não é? Então é interessantíssimo. Cláudia, a Cláudia está aqui a dizer que confessa que fugiu muitas vezes desses objetivos, mais de 2 anos, mas com a mentoria tem ajudado bastante a encontrar um certo equilíbrio em cada elemento.
Sendo o certo, tens conseguido coisas incríveis. Mas lá está, é sempre muito do ser, não é? Sempre muito do ser. O que é realmente importante para ti neste ciclo? Quando estamos a falar de ciclo, aqui estamos a falar num grupo, não é? Não é uma coisa individual. Se fosse individual, se calhar falávamos da vossa revolução solar, falávamos do ciclo específico que cada pessoa está a viver, mas se estão aqui numa aula de grupo é porque alguma coisa é importante pensarem no ciclo de 12 meses. Abril de 2025, abril de 2026. A Andreia está aqui com muita generosidade, porque todas as pessoas, quando fazem, dão um feedback ou de. A primeira palavra que me vem é generosidade, porque há pessoas que são mais de guardar para si, e eu digo muitas vezes, às vezes quando nós somos tímidos e não falamos e não, às vezes até pode tocar na falta de generosidade, porque se eu falar, eu posso ajudar alguém, não é? Se eu falar, eu posso ter algum impacto. Então a Andreia diz: o meu padrão que ainda vem e que tenho trabalhado muito é lá vou eu levar com críticas e opiniões que não pedi. É verdade. E eu compreendo, compreendo. Mas o que eu digo sempre, será que não pedimos inconscientemente? Será que não está ali qualquer coisa que. Então, olha, às vezes sermos assim, como aqueles macaquinhos do budismo, aquelas estatuazinhas que tapam os ouvidos e a boca e os olhos. Eu já tive isso na minha casa antiga, tinha esses, acho que são três, não é? Às vezes é ótimo, porque realmente há momentos em que nós temos que ser permeáveis e temos que ser treináveis e temos que. E eu acho que nós temos sempre que ouvir o que se está a passar à nossa volta, porque é saber receber, mesmo quando é negativo. No sentido não é de estar a levar com aquilo e ficar ali a sofrer com as opiniões das pessoas ou estar em ambientes que não interessam, mas eu preciso saber ler o que é que a vida me está a tentar dizer. Então, muitas vezes, o que nos está a dizer é que nós somos profundamente inseguros. Todos nós temos inseguranças. E é isso que nós precisamos de ter esse diálogo interno, de perceber que se isto me está a afetar, é porque eu ainda tenho esta dúvida sobre mim e eu tenho que trabalhar é na minha autoconfiança e acreditar mais em mim. Andreia, tu estás farta de saber isso, sabes isso perfeitamente, não é? Porque este trabalho também não é novo para ti, sabes isso. E tens tido, provavelmente é isso que queres dizer, tens tido este dilema, sempre que trabalhas essa parte, sabes que tens que negociar com esse teu lado. Então, obrigada aqui pelo feedback. Pois, quando a pessoa faz transições grandes. Então aí, até às vezes somos nós mesmos que dizemos, quase que nos sabotamos. Aqui, do que já falamos e da vossa energia, o que é que já começa a definir-se? Que objetivos é que já começam a definir-se conscientemente para vocês? Escrevam aí um ou dois que já começaram a perceber isto é um objetivo para mim. E aqui, isto não é sobre mim, mas só para vos dar um exemplo. A Andreia diz: Joana, ouvir a tua assertividade ajuda-me sempre neste tema. Assertividade, por exemplo, também é um dos meus valores. E porque eu acho que a assertividade pode salvar a vida de uma pessoa. Percebam isto? Então, para mim, não é uma questão de, eu sou uma pessoa muito frontal, que diz tudo. Não, 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 não é para dizer tudo. A assertividade não é sobre isso. A assertividade é sobre estar em contacto com uma verdade interior, com a minha voz, e no momento em que isso se requer, falar, ou exprimir, ou fazer algo. Às vezes a assertividade não é dizer alguma coisa, é fazer alguma coisa. Por exemplo, aqui na Masterclass, para mim, eu não me interessa estar aqui com muita viagem na maionese, interessa-me eu ser assertiva. Também é um desafio, não é? Porque eu tenho tanta coisa para dizer que às vezes posso também estar aqui a sair fora do tema. Mas eu tento que haja uma verdade aqui para vocês que levem, está bem? Então, quando as pessoas dizem coisas, vos dizem a vocês, ah, a tua generosidade ou hum, o teu carinho, isso pode estar. Se vocês são pessoas que estão a viver uma grande verdade, ou estão a viver a vossa verdade e a vossa voz, isso está a espelhar de facto os vossos valores. Sim? Avançando. Só que um cheirinho nas crenças e objetivos. Reflitam se estão a adaptar os vossos sonhos e objetivos às crenças limitadoras, em vez de adaptarem à vossa evolução de alma. Está bem? Se vocês estão a baixar a fasquia para não se ampliarem e para não terem de se assumir mais.
Eu aposto que não há aqui uma única pessoa, até inclusivamente eu, que não faça isto e que neste momento, por exemplo, também estou nesse diálogo interno de assumir mais determinadas coisas, de assumir fazer as coisas de uma determinada maneira, e que eu às vezes tenho aqui esta negociação de se calhar não vou fazer isto, se calhar, etc, etc. Façam essa reflexão. Depois, qual o maior medo que vocês têm? Novamente, digam dois agora, porque entretanto a masterclass avançou, não é? Qual o maior medo? Quais os dois maiores medos? E qual é desses medos o que é mais irracional, mais proporcional e mais bloqueador que tu tens? Porque alguns são mesmo irracionais. E aqui há alguns medos mais comuns. Medo da perda, medo de te afastares dos teus pares, medo de não conseguir, medo de mostrar aquilo que eu quero e não ser aceite, medo da verdade, medo de magoar ou desiludir. E lembrarem-se que o medo funciona como um tampão, está ali a segurar qualquer coisa e vai soltar-se um dia. E depois, muitas vezes, quando ele não é trabalhado, nem que seja assim em pequenas doses homeopáticas, vocês não têm que ir para uma zona de pânico, mas saírem da zona de conforto para trabalharem os vossos medos. E eu dou este exemplo de dar aulas e de falar assim, e de criar um programa, porque isto para mim, vocês não imaginam o que é que isto era, percebem? Falar em público, sim? E as primeiras vezes que eu fiz nem sequer foi online, era presencialmente. Já contei, não é? Que fiz uma viagem à China. Antes da viagem, lembrei-me assim: isto são os meus vibes e insights, sabem? Que sem lógica nenhuma. E então eu fui ver onde é que havia estúdios de yoga em Macau, com mínimo de contacto português, não é? Ou português ou inglês. E apareceu uma Rita que tem um espaço de yoga lá, não sei o quê, mandei-lhe um e-mail, e disse assim, olha, eu sou portuguesa e vou aí visitar a minha cunhada, vou ficar aí um mês, e era muito giro, se te interessasse, eu não conhecia de lado nenhum, fazer uma palestra em inglês, porque eu trabalho nesta área, na altura era mais o coaching e tal, e fazer uma palestra sobre isto. O que é que tu achas? Respondeu-me que sim, vamos nos conhecer. Entretanto, ainda me propôs que eu desse consultas lá. Na altura eu dava só consultas de astrologia, não fazia este trabalho de mentoria. E quando eu contei ao João, que é o meu companheiro, ele assim, desculpa, como é que isso? Quê? Mas falaste com a minha irmã antes? O que isso apareceu? Pá, tu realmente, tu tens assim, fazia algum sentido, não é? No fundo não era uma coisa na China, não é? Uma viagem de 8 horas até ao Dubai, depois do Dubai até Hong Kong mais 8 ou 9 horas. Portanto, é o outro lado do mundo. 8 horas de diferença horária. Portanto, qual era a lógica e qual era a intenção por trás daquilo? Sair da zona de conforto, eu sabia que ia voltar transformada. Pronto. E se pudesse fazer algum dinheiro para pagar algumas despesas da viagem, etc., depois até acabei por fazer. A rapariga, a Rita, que tinha um estúdio de yoga, disse-me assim: com a comissão, eu paguei a renda deste mês do estúdio. Foi exatamente o valor da renda. E ela ficou assim, também ficou assim, pronto, surpreendida com aquilo que foi assim tudo muito. E nessa palestra estavam pessoas com 12 nacionalidades diferentes. Portanto, às vezes do nada faz-se uma coisa muito importante. Não voltei a fazer assim muito trabalho em inglês. A minha intenção não era trabalhar na China. A minha intenção não era ficar ali, não tinha nenhuma intenção ali naquele local, mas tinha uma intenção de me ampliar. Então, quando eu voltei, vinha muito mais inspirada e fiz imensa coisa a seguir, nesse ano, em 2016. Entendem isto? Então, se vocês não forem fazendo as coisinhas assim, de vez em quando, ou coisas maiores, ou um dia, vocês vão se passar da cabeça com tudo aquilo que vos está a limitar e vocês vão mudar de uma maneira muito mais radical, muito mais dolorosa. Isto é sério, tá? Então podem ir negociando e trabalhando e dialogando um pouquinho mais com isto, está bem? E o que é que isto tem a ver com objetivos? Tudo, né? Tudo, tudo. E vamos ao caderno. Podem dividir o caderno assim, em cruz. Não há aqui coisas já sofisticadas e etc. E preciso disto, e preciso de uma app, não precisam de nada, vocês só precisam de uma caneta e de um papel. Se quiserem dividir, fazerem 4 quadrados no vosso caderno com espaço para escreverem, e escrevem no cimo, canto superior esquerdo, fogo, terra, ar e água.
Ok. Obrigada aqui pelos vossos comentários, estou aqui a ler. A Cristina diz: sendo um signo de terra, o medo de perder o controle das coisas pode ser limitador. Aprender a levar a vida com mais leveza é muito libertador. Aqui eu até arriscava, Cristina, a dizer que o ar, que, por exemplo, no meu caso é um elemento que supostamente no meu mapa astrológico eu não tenho ar, e que eu disse, eu vou trabalhar isto, às vezes até dizia na brincadeira, eu vou ser aquário a partir de agora, eu vou desenvolver qualidades de aquário, eu vou desenvolver não sei o quê. E de facto, não é? A comunicação, a leveza, o ter a capacidade de arriscar está presente na minha vida. Então pode ser às vezes isso. Então, vocês vão definir aqui, e eu já vou colocar novamente, isto é só para vocês conseguirem ter uma imagem de como é que podem colocar, porque, por exemplo, a minha filha não fez os quadradinhos, fez, primeiro escreveu um parágrafo para fogo, depois outro para terra, depois outro para ar, depois outro para água, porque ela é Sagitário ascendente de Capricórnio, se eu disser para ela fazer um quadrado, ela faz um triângulo, portanto, se eu quiser que ela faça um triângulo, eu digo para ela fazer um quadrado, percebem? Um bocadinho de psicologia invertida, eu já começo a perceber. Então, isto é só uma forma de vocês perceberem que é para escrever. Eu vou já colocar novamente o diagrama com a definição dos objetivos para ser mais fácil, está bem? Ok? E vocês vão definir aqui dois ou três para cada elemento, escritos de uma forma prática e óbvia, descritiva, está bem? Ou seja, que se perceba. E, claro, para cada objetivo, coloquem uma tarefa, uma ação transformadora. O que é uma ação transformadora? É algo que eu vou fazer para que aquele objetivo se desenvolva de alguma maneira. Que possas fazer algo ah, nos próximos dias, é? Para aproveitar aqui a energia da nossa aula. Então, aqui, para ser mais, sem querer influenciar, sem querer falar demais, no fogo vocês vão colocar aqui um objetivo para esta dimensão física. Eu vou dar aqui um exemplo. Pode ser que temos aqui pessoas que podem ter objetivos para a sua imagem, para a sua aparência. Podem ser objetivos para a sua marca pessoal, ser uma pessoa mais com determinadas características que estão ligadas ao fogo, que tem a ver com coragem, determinação, tem a ver com força física, tem a ver com impacto. O fogo, se vocês pensarem, não é? Carneiro, leão e Sagitário, vocês acham que são pessoas não, mas arquétipos, vá, porque às vezes as pessoas são leão e têm um mapa que tem outro tipo de arquétipos mais evidentes que não é o leão, não é? Então não vamos estar aqui presos à ideia das pessoas que têm esse signo, mas acham que estes arquétipos são arquétipos que estão escondidinhos, que são ali calminhos, que não mostram nada, que, não é? Nós temos exemplos de pessoas de fogo, um deles, por exemplo, é a Tina Turner. Vocês percebem, são pessoas que ai, tipo, ai, a vida está-me a tentar deitar abaixo, eu vou dar em dobro ainda, não é? Eu vou para a frente. E se eu tiver que para a frente, se tiver que mostrar, estar diante das pessoas, mostrar o meu corpo, estar totalmente à vontade comigo, eu vou estar, não é? Então, para quem tem objetivos, por exemplo, a nível de imagem física da vossa imagem, pode haver um elemento do vosso corpo, o vosso cabelo, hum, o vosso corpo em si, o vosso sorriso, que vocês querem trabalhar de alguma maneira, querem estar mais à vontade, querem que esteja de uma determinada forma, querem cuidar mais. Um, Podem ter aqui uma viagem que querem fazer que vos vai expandir brutalmente, tá bem? Pode ser mostrar mais a minha identidade de alguma maneira, tá bem? É a forma como eu me apresento, a forma como as pessoas vão olhar assim, tipo, para a Raquel, para a Andreia, para a Natasha, para a Joana, para a Márcia, e vão dizer assim: esta pessoa é isto, não é? Fica evidente. Vou-vos deixar aqui escrever um pouco. Se alguém tiver dúvidas, podem fazer aqui alguma pergunta, se quiserem. A Natasha tinha aqui uma pergunta, Joana. Pode ser algo que estamos já a fazer, mas queremos dar mais estrutura e seriedade, ou seja, empoderar, eticamente, sim.
Pronto, aqui, se tu tens isto na tua mente, isto pode estar a pedir de ti, enquanto marca pessoal, algo, certo? Porque estamos a falar do fogo. Natasha, não é? Pronto. Então, a nível da tua identidade, não é? E também da tua marca pessoal, o que é que pode estar, o que é que precisas trabalhar mais? O que é que tem que ficar mais evidente da tua parte? Está bem? Se depois quer, porque a Natasha, claro, a Natasha é virgem. Então ela já está aqui a falar de estrutura, nananã. Isso depois na Terra, provavelmente é um objetivo, que isto tem a ver com o trabalho que tu queres desenvolver, é um objetivo para a tua carreira também. Sim? Aqui vocês vão se focar no vosso eu, na vossa qual é a energia que passa quando as pessoas olham para mim? Não é quando leem uma coisa que eu escrevo, não é quando olham para a minha conta bancária, é quando olham para mim, enquanto pessoa. Quando alguém lê o meu nome, o que é que passa ali? Não é? Isso vai muito de um trabalho que nós também fazemos. Claro que não podemos controlar a opinião de toda a gente, mas vocês perceberam o que é que eu quis dizer, não é? Até dei aqui alguns exemplos. Quando a Andrea disse que eu era assertiva, quando a Raquel. Pronto, tudo isso é aquilo que nós transmitimos. E para transmitir isso é preciso um trabalho que a pessoa faz. Conexão consigo própria. Pode ser algo que não está. A marca pessoal não tem aqui que ser levada para uma questão de negócio ou de trabalho só. Imaginem que eu quero ser vista como uma pessoa mais feminina. Estou numa fase da minha vida em que quero estar mais feminina, ou quero ser mais clássica, ou quero ser mais desportiva, não é? Quero ser mais descontraída. Tudo isso se transmite através da postura da pessoa, está bem? Vamos avançando, está bem? Na Terra são objetivos que nós podemos escrever, não é? Dois, três, um ou dois, o que for mais, o que vos conectar mais, sim? Tem a ver com o quê? Dinheiro. É interessante colocar, porque o dinheiro aqui é sempre algo que sustenta muito a nossa vida, não é? É tão importante colocar aqui um valor. Pode ser um valor de salário que eu quero ter, de rendimento, pode ser uma poupança, que se eu tiver essa poupança no banco, eu fico super tranquila e muito mais criativa para tudo na minha vida. Ahm, Depois, aqui, objetivos também de carreira, né? A carreira é o lado sério do meu trabalho, a mensagem que eu quero passar com o meu trabalho, é aquilo que eu sou no meu trabalho. Eu posso estar a trabalhar ah, numa, numa agência imobiliária, como posso estar a trabalhar num programa de aulas sobre espiritualidade, como está a passar uma mensagem, está a passar uma missão ali. Há uma missão que está a ser passada, ok? Então, pronto, isto é mais simples do que parece, assim, à primeira vista, não é? Porque no fundo nós já sabemos algumas coisas que nós queremos. Temos é que fazer aquele equilíbrio entre sair da zona de conforto, não ficar nos padrões, mas também não ir para uma zona de pânico, tá? É aquilo que eu quero construir. Pode ser que haja aqui alguém que esteja numa fase em que a alimentação de facto é algo importante também a trabalhar. Pode ser património, casas, por exemplo, casas. Um objetivo não significa comprar casa, mas imaginem que vocês até podem estar numa casa arrendada, mas têm algum objetivo de melhoria da própria casa, não é? A terra são as estruturas da minha vida, hum, a minha carreira, o dinheiro até pode ser investimentos que vocês querem fazer. Eu tenho aqui uma cliente, por exemplo, está com um objetivo neste momento enorme, gigante a nível financeiro. E que a maneira como foi apresentado não tem muita lógica, digamos assim, é uma coisa grande, é uma coisa assim, mas a confiança interior é muito grande da pessoa, né? A espiritualidade é forte. Então imaginem, pode ser que não chegue àquele valor, mas mesmo que chegue a metade daquele valor, vai ser um salto enorme para aquela pessoa. Depois de olharem para a vossa definição de objetivos, tentem sempre colocar ali, mesmo que não seja agora, a seguir, alguma ação transformadora, não é? Algo que vocês vão fazer e que vos tira um pouco da zona de conforto e alimenta algum dos objetivos. Tá?
O ar. O ar é a vossa comunicação, a parte mental. Lembrando aqui que a parte social também, a parte das amizades, alguma coisa que vocês possam querer também estudar, a forma como querem comunicar, a forma como vocês querem pensar, tipo de mentalidade é que querem ter, porque às vezes nós percebemos isso. Eu estou com uma mentalidade, estou a passar uma fase com uma mentalidade um bocadinho fechada, estou a precisar ter uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade mais positiva. Se tivéssemos mais tempo, muita coisa poderíamos fazer aqui, como por exemplo encontrar aqui pessoas, referência para cada objetivo, para cada elemento. Alguém que nós associamos ao fogo, que já vive muito bem esta dimensão e que nos inspira, por exemplo. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque quando eu falo de mentalidade, uma das pessoas que mais me inspira a nível de mentalidade é o Cristiano Ronaldo. Não ia dizer nenhuma, por acaso não é nenhuma figura. A primeira que me vem não é uma figura feminina, mas é só por acaso. Porquê? Porque eu também já fui desportista, não é? Durante muito tempo. Pratiquei natação, não era a campeonatos, mas eram uma espécie de festivais que havia aos fins de semana. E aquilo até chegou a ter uma componente demasiada pressão para a idade que eu tinha. E depois acabei por me retirar muito daquilo. E eu percebo, eu acho que quem já fez desporto mesmo, não é ginásio só, mas quem fez já desporto, competição, percebe, percebe bem melhor o Cristiano Ronaldo. Porque entendo o quanto é preciso lidar, não é? Não é dizer, ai, coitadinho, porque ele tem muitas dificuldades, não, mas é preciso ter uma mente muito forte. É preciso ter uma mente extremamente forte e saber lidar também, porque ele depois também se percebe que é uma pessoa que lida com as emoções e que às vezes passa-se um bocado da cabeça e que diz o que tem a dizer, não é? Portanto, ele põe cá para fora, portanto, ele tem ali um equilíbrio naquilo que nos é dado a conhecer. Não é? Nós não sabemos a vida pessoal, nem nunca, ou seja, nós nunca sabemos, mas é alguém que me inspira muito a nível de mentalidade. Vocês acham que o Cristiano Ronaldo, se alguém lhe disser assim, ah, se calhar não vais conseguir isso, o que é que vocês acham que ele reage? Eu tenho a ideia que ele nem deve ouvir, provavelmente. Ele nem deve conseguir, nem deve atingir aquilo. O que é que a pessoa está a dizer? Portanto, é difícil deitar esta pessoa abaixo, digamos assim. Poderá ter, não é, as suas fraquezas, obviamente. Ninguém está aqui a dizer, vamos ter uma mentalidade blindada, que nada nos vai afetar. Mas é importante, sobretudo para quem trabalha numa área que é muito diferente, não é? Um, e que não é, digamos assim, normal, natural e que já tem, por exemplo, a minha área de trabalho, eu não tenho por exemplo, um exemplo dos meus pais já terem trabalhado nisto, de ter alguém na família nos antepassados que já teve a trabalhar nesta área, que já fez, porque por isso simplesmente não havia muito, não é? Não havia. Então é importante ter uma mentalidade forte. Então coloquem aí dois objetivos para o ar. Até pode ser um curso que vocês querem dar, pode ser um livro que vocês querem escrever. Tá? E quando vamos para a água, falamos de quê? Falamos de família. Aqui podem entrar objetivos de relacionamento, de formação de uma família. Estamos a falar do ciclo de 12 meses. Pode ser de reajustes, equilíbrio com a família de origem, uma relação mais equilibrada, porque aqui falamos sempre de relacionamento, de emoções, de conexão com os outros. Podem ser as vossas práticas espirituais, pode ser a gestão das vossas emoções, ser uma pessoa mais calma, mais serena, pode ser mostrar mais vulnerabilidade, práticas de autoestima, de autocuidado. Não é? Às vezes a espiritualidade já ajuda nisso, as práticas espirituais já trazem muito esta componente de autocuidado. Tem muito a ver com aquilo que nós sentimos e a espiritualidade é como é que eu me transcendo, não é? Como é que eu vou além da parte material, física. Então coloquem aqui dois ou três objetivos. Eu tenho aqui um desafio extra para vocês, então vamos avançar, está bem? Que é para ainda podermos, para não ter que dizer isto fazem em casa, porque este desafio realmente, se eu deixar para fazer em casa, vai ser algo que vocês vão ficar a olhar para isto e pensar assim: epá, não, não vou fazer. Ai, então vamos. Conseguiram escrever alguns objetivos?
É muito bonito ver aqui pessoas que já fizeram este trabalho, já estão a fazer este trabalho há algum tempo e que têm a humildade de continuar a fazer e continuar a ter este olhar fresco e jovem sobre o seu processo, está bem? A Andrea teve um insight grande com a questão do ter de fazer sentido. Boa. Isto estava-me a bloquear. Posso ler, não é? Porque estás a escrever aqui para todos. Isto estava-me a bloquear inconscientemente, porque tenho integrado muitas áreas de conhecimento e pratico na minha vida, que ainda separo por caixas para fora, mas que para mim ligo tudo. Mas dizia-me a mim que não vou entender ou não faz sentido. Pois, então, sobretudo, isto então, esta questão da fragmentação que nós fazemos, das caixas de aqui, marca pessoal para o trabalho, isso não existe. Isso só existe em quem vive fragmentado. Nós trabalhamos empoderamento e mudança e tem que ser de uma maneira unificada. E eu tenho que ser cada vez mais quem eu sou em tudo o que eu faço. Entendem? É claro que eu vou ter momentos em que eu vou ter que ter uma certa plasticidade, em que eu sou estar perante um grupo, eu não vou estar ali como sou exatamente com os meus filhos ou com os meus amigos, mas eu não posso criar estas barreiras estar no trabalho com um tampão de que eu tenho que ser assim e depois estou assim. E muitas vezes isso acontece mesmo nas pessoas que são mais honestas no seu processo e que até já nem estão tão fragmentadas, mas existem momentos, como já existiu para mim, de epá, eu estou a ser incoerente, como é que eu estou a fazer isto e estou a ser assim, estou-me a sentir mal, estou-me a sentir para baixo e estou aqui a dizer às pessoas determinadas coisas. Mas isso são balelas, porque assim, se isso é a tua missão, se a tua missão é ajudar pessoas, se tu estás a passar por uma fase em que não te estás a conseguir ajudar tanto a ti, isso não quer dizer que tu não consigas ajudar as pessoas. Essa história, às vezes, da coerência leva-nos a parar projetos. Esqueçam isto. Ai, olha, por exemplo, a Raquel dá aulas de yoga. Ai, mas eu tive uma semana em que eu não consegui praticar yoga e agora vou dizer às pessoas que a prática do yoga. Mas tu tiveste essa semana, e então? Eu lembro-me de ter há muitos anos uma professora de yoga que me disse assim: às vezes nas aulas nós parávamos, começávamos a conversar e começávamos a rir e depois já não estávamos a fazer posturas de yoga. E ela dizia: tudo é yoga. E eu nunca mais me esqueci disto. Não é? Ou seja, nós não temos que estar sempre a ser aquela pessoa que está ali, porque senão somos bonecos. Entendem isto? Isto foi assim um bocadinho mais além, mais fora para quem está neste dilema das coerências e disso. Ahm, vamos avançar. Obrigada pelas vossas partilhas, aqui os objetivos. Agora vamos tentar entrar aqui para terminar, prometo, porque eu sei que já a aula já vai longa. Ahm, de nada, Andréia. Obrigada eu pelas partilhas, porque estas partilhas depois, como estão a ver, dá para depois para toda a gente. Ahm, objetivos ocultos, que é algo que eu introduzi no meu trabalho há relativamente pouco tempo, são o quê? Sonhos pessoais. Isto porquê? Porque eu muitas vezes era confrontada com situações. Eu não tenho este chip também de dizer assim, de esconder os sonhos que eu tenho, sabem? Mas era confrontada às vezes com algumas clientes, pessoas incríveis, que já tinham conquistado imensa coisa, que já tinham a sua independência financeira e que depois, por exemplo, no relacionamento, uh, e depois eu tenho o mapa, não é? Nós trabalhamos um pouco também o mapa, eu vejo que aquela pessoa, assim, o casamento, ou o lado de uma relação romântica, é um objetivo para aquela pessoa. Eu sei que a alma daquela pessoa quer isto. E a pessoa diz-me assim: mas eu também não ligo muito ao casamento, e não sei, se calhar isso também não é importante para mim. Percebem? E isso é mentira. Só que a pessoa habitua-se a dizer isto. Porquê? Porque é mais fácil. Ou porque está com um companheiro que, se falar disto, ele vai dizer: isso não é importante, aquelas conversas, que é só um papel, não é só um papel, porque se fosse só um papel não era preciso, não é? Pode ser porque a pessoa quer uma celebração, pode ser porque a pessoa quer uma segurança, pode ser porque estar junto com alguém ao fim de um tempo temos direitos e deveres, sim. Pode ser porque pode acontecer alguma coisa um dia e é mais fácil resolver coisas quando estamos casados, não é? E eu estou a falar do casamento porque é uma coisa que é muito comum quando estamos a trabalhar objetivos de relacionamento, que as pessoas não colocam lá, quero casar, por exemplo. Quero casar em Itália, num sítio, etc. Por que não? Porque é que eu não posso colocar cá para fora este sonho? Não é? Muitas vezes não posso porque não estou, se calhar, a dar voz a isso. É só isso. E porque se eu der voz a isto, se calhar a pessoa que está comigo pode fugir, pode ir embora, pode isto, pode aquilo. É a mesma coisa no trabalho. Se eu tenho um sonho de escrever um livro, ou de levar o meu conhecimento ou fazer uma missão num país qualquer onde eu acho que isso é necessário,
Em África, eu estou a dar aqui exemplos exponenciados, ok? Para ser assim um bocadinho filme, mas que os objetivos ocultos muitas vezes são assim. Uh, e eu, o que é que eu faço? Não vou falar disso na empresa, porque senão dizem que eu sou nanã, não vou fazer isso também de forma autónoma, porque senão. Entendem o que é que são objetivos ocultos? É isto. São sonhos que nós escondemos de nós. A tendência natural é sabotar e usar os chavões negativos, ilógicos e racionais para não levarmos isto a sério. Aqui podemos dar voz e espaço aos objetivos que nós escondemos de nós e dos outros. Vocês vão escrever isto, vocês estão na vossa privacidade, ok? Um, uma coisa que eu faço no meu trabalho que eu digo sempre: o meu trabalho é um local de acolhimento para as pessoas. Então, se alguém me trouxer um objetivo oculto, vão sempre ser bem recebidos, entendem? Não existe esta coisa digamos, não é moral, é de julgamento, por assim dizer, ok? Porque, como vocês devem imaginar, eu sou confrontada com realidades e valores e pessoas muito diferentes de mim, não é? Mas tem que haver este respeito e tem que haver este, digamos assim, amor de acolher aquilo que a pessoa acha que é o seu sonho. E nós podemos então revelar aqui na escrita, acima de tudo por serem uma verdade pessoal e íntima. E estes objetivos ocultos estão no inconsciente, em segurança, certo? Não são objetivos, porque vocês agora vão colocar aqui objetivos estapafúrdios, sem lógica, sem propósito nenhum, só para terem objetivos ocultos, desligados de quem vocês são ou das possibilidades que vocês têm, porque se vocês têm um objetivo oculto, um sonho, uma coisa que é séria para vocês, mas que se habituaram a esconder, vocês têm ali alguma capacidade para que isto aconteça. Há a possibilidade disto se desenvolver, mas se ficar escondido, não vem, percebem? Então, são objetivos apenas mais ambiciosos do que aquilo que vocês se habituaram a aceitar. E assumir isto é um ato criativo. Assumir é o quê? Assumir é assumir perante mim própria. É ter a coragem de escrever isto, é ter a coragem de dizer, eu no fundo é isto que eu quero. No fundo, eu tenho aqueles objetivos que já defini fora da zona de conforto, mas aquilo que eu quero, que pode não ser agora neste ciclo, pode ser no ciclo a seguir, por exemplo, isto é para me levar ali, finalmente, ou no fundo, é aquilo que eu quero. Sim? Lembrando aqui de outra forma, sem o mesmo esquema, para vocês definirem os vossos objetivos, os vossos sonhos, sonhos que vocês têm para o vosso corpo, para a identidade, para a vossa identidade, para a forma como vocês são vistos pelos outros também. Sonhos que vocês têm a nível financeiro, a nível do vosso património, a nível da vossa carreira. Ok? Aqui podem escrever também um ou dois para cada área. Aliás, o esquema está aqui também. Igual, acho que tinha colocado, exatamente. Objetivos ocultos nos 4 elementos, exatamente a mesma coisa. Não? Que objetivos ocultos é que eu tenho para cursos que eu quero tirar, conhecimentos que eu quero ter, ser digamos assim, uma autoridade numa determinada área de conhecimento, a forma como eu quero comunicar, ou para a minha vida social. Objetivos ocultos, sonhos que eu tenho para relacionamento amoroso, família, autocuidado e para as minhas práticas espirituais. Aqui, por exemplo, vou dar um exemplo aqui na água, assim também, que não que seja isso que vocês precisam de ambicionar como prática espiritual, mas ir estar um mês na Índia, ou estar um mês, percebem? Este tipo de coisas que nós dizemos assim, epá, nunca vou ter tempo para isto, nunca vou conseguir fazer isto. Ahm, Pode ser eu próprio organizar um retiro também. É assim, os objetivos ocultos só são ocultos porque nós, como perceberam, como eu expliquei, aprendemos a usar a lógica, a olhar muito à nossa volta, o que é que isto vai ser, será que dá? Usamos a nossa experiência, porque até agora isto foi assim, entendem? Então acabam por ficar ali. Na verdade, são coisas grandiosas. São tão grandiosas que nós achamos que não temos mãos para isto. Então, não é que seja pelo exercício aqui, é muito útil para o vosso autoconhecimento, para vocês irem mais além. E até para quem está a trabalhar processos de mentoria ou para quem quer fazer uma mentoria, saberem o que é que eu quero trabalhar aqui. Não significa que venham sempre com os objetivos ocultos para trabalhar, mas dentro dos objetivos vocês já perceberam, por exemplo, qual é o vosso padrão negativo que vocês precisam trabalhar agora. Isto vai-vos ajudar a definir muito o vosso foco de trabalho. Está bem? Trabalho pessoal. Só aqui fechar, porque eu estou sempre aqui a querer ver os vossos rostos.
Um, e acaba por, para quem estiver a visualizar depois, pode tapar aqui alguma coisa, algum texto. Pronto, vamos aqui avançar. Vocês já conseguiriam saber, para quem tem, por exemplo, a primeira vez o contacto com os 4 elementos, conseguir ter presente o que é que são os 4 elementos, o que é que significa cada um. Não é? Porque, no fundo, isto são conhecimentos, são energias que estão muito presentes na nossa vida. É, o corpo, a identidade, o dinheiro, o trabalho, a forma, a minha comunicação, a minha vida social, as minhas relações. São tudo coisas muito próximas de nós. Não é? É muito giro, acaba por ser rápida a forma como nós assimilamos este conhecimento. Então, objetivos ocultos. Para os próximos dias, façam esta reflexão. Que sabotadores internos ou personagens falsas os bloqueiam e colocam na sombra? Colocam na sombra o quê? Estes sonhos. Eu tenho personagens falsas, não é? Vocês sabem, já trabalhamos isso também em outras aulas. Eu tenho aulas gratuitas. Eu assumo, não é, identidades, assumo características, e por isso é que é importante fazerem todos estes exercícios, os valores, os objetivos. Eu muitas vezes assumo características que têm nada a ver com a minha essência. Um bocadinho aquilo que a Andrea estava a dizer, não é? Faço uma coisa aqui que em caixas, faço uma coisa aqui, depois outra coisa ali, e não faço a integração, não misturo coisas, não é? E isso acaba por me fazer, por vezes, ter atitudes, criar uma personagem ali, criar outra personagem aqui, e aquilo não é quem eu sou. Pronto, a Andrea até fez aqui a identificação da personagem, uma das personagens falsas, a pessoa responsável. Não é? Eu tenho que ser responsável. Muitas das vezes, quem tem isto, esta ideia de que tem que ser responsável, são pessoas que já são responsáveis. Eu digo muitas vezes isto. Ahm, é uma coisa natural, não é preciso colocar essa pressão de ter. O que é ser responsável? É como uma questão da estabilidade, de ser racional. As pessoas racionais, muitas vezes, são pessoas que têm medo das suas emoções. Não é? O que é ser racional? Se calhar é uma pessoa profundamente emocional que não trabalha as suas emoções. Pois, temos que ser racionais. Eu nunca percebi também, olha, eu não sei o que é. Temos que ser racionais. Se alguém me souber explicar, temos que ser racionais. Porque eu sei o que é ter que tomar decisões no momento, não é? Com pragmatismo. Entendo isso. Essa coisa do ser racional eu acho que é algo que todos nós temos, não é? Todos nós, que tem a ver muito com a nossa parte funcional do dia a dia. Isto é uma chave, isto é água, isto é um computador, isto é. Agora, quando estamos numa relação, eu penso assim, mas quem é que acredita que é racional numa relação? Quando uma relação é emoção, é sentimento. Entendem? Até mesmo no trabalho. São as nossas emoções. Portanto, enfim. Mas acho que sim, nós temos todos personagens falsas. Escrevam os vossos objetivos ocultos sem véu de medo, sem travão da lógica. Não é sobre o que faz sentido para a sociedade, não é sobre o que faz sentido para as personagens que vocês tiveram que assumir, muitas vezes por necessidade, está bem? É sobre aquilo que te faz sentir realmente expandida e evoluir. E faz sentir uma coisa, que é algo que tenham sempre em atenção, que é a felicidade. A nossa felicidade. Nós temos, por exemplo, há um autor que é o Augusto Cury, que fala muito sobre a felicidade. Ele tem muitos vídeos agora e tem uma presença muito forte no que se diz agora no digital. E ele tem uma abordagem super pertinente em relação a isto, porque há muito esta ideia, este cinismo e este ceticismo de que a felicidade é muito relativa. Como assim a felicidade é relativa? Se eu começar a pensar assim, eu nunca vou acreditar que posso ser feliz e, portanto, nunca vou trabalhar muito por essa felicidade. É claro que ninguém está feliz, pronto, ok, ninguém está feliz 100% do tempo, mas a felicidade não é relativa. Quando eu estou feliz, eu sinto mesmo, eu sinto, é quase físico, é físico, é relativa, só no sentido que é diferente, se calhar, para cada pessoa. Mas há muito esta ideia de que eu no outro dia li um comentário nas redes sociais que eu fiquei assim a pensar, meu Deus, que era alguém que comentava um post de autoajuda, não é? E que dizia assim: será que não podemos ser apenas pessoas tristes sem nos estarem a chatear com estas coisas? E eu pensei assim:
E eu pensei assim, a sério que, percebem? As pessoas acham mesmo que isto, ou seja, fazem um bocado, esta coisa do snobismo em relação à procura da felicidade. Temos que ser tristes e estar à vontade porque não é para ser feliz ou não é. Eu penso assim, meu Deus, porque claro que às vezes estamos tristes, mas há coisas que nos podem ajudar a ter o quê? Realização, evolução. Se não quisermos falar de felicidade, falemos de evolução, ok? Então, o mundo está assim um bocadinho dividido, não é? Polarizado. Mas nós estamos aqui para evoluir, sem dúvida, e para termos esta noção de que a felicidade existe, ok? Então, objetivos ocultos ajudam-nos. Mais insights aqui para começarmos já a conclusão da nossa aula. Escrita, muito importante, registra e gera energia. Eu já tenho algumas clientes que não usam papel, portanto, usam o iPad para escreverem. Por exemplo, exercícios que nós fazemos, portanto, usem aquilo que vocês se sentem mais confortáveis, mas sem dúvida escrever, registar e gera energia. Mantém-te em contacto com o teu processo, traz verdade para o processo. Às vezes estamos a escrever, sai uma palavra que parecia que nem estávamos a pensar que vem do inconsciente. Não é? A linguagem, que é a forma, as palavras que nós usamos, a forma como falamos, vai influenciar e vai ajudar a manifestar. Não é? É o que os outros recebem de nós e nós recebemos deles de forma mais direta e constante. Explora novos horizontes. Não é? A psicosfera, que é o clima que está a ser vivido na vossa mente, e esta psicosfera melhora com a escrita, melhora com o pensamento de palavras importantes, com reflexão, com trabalho energético, e aqui são práticas que fazemos também sobretudo a desprogramação neurobiológica, que é a DNB, fazemos na mentoria, a meditação, tudo isto nos ajuda em toda esta prática que estamos a falar. Reparem que eu não larguei ainda o meu baralho, desde o início. A escrita faz-te sentir algo, dá prazer, é um ato também de gratidão. Escreves aquilo que tu queres que perdure, aquilo que tu queres lembrar, aquilo que tu queres criar. Não é? A linguagem, a forma como falas, novamente, impacta na tua energia, a energia que tu crias na tua vida. Aqui ainda, que palavras é que tu usas e que palavras tu podias usar e não usas. Não é? Há muitas palavras que nós usamos que não têm utilidade nenhuma nos nossos diálogos, nas mensagens, na maneira como nós escrevemos, e palavras que eu podia usar e que me poderiam ajudar e que eu não estou tão habituada. Não é? A psicosfera, portanto, o clima que se vive na minha mente, é a energia da minha mente ou dos meus pensamentos, acaba por passar aqui por uma terapia, acaba por ser tratada ou curada progressivamente quando nós nos abrimos para valores, para temas, para energias novas e mais expansivas, okay? Sairmos um bocadinho desta entropia, não é? de negatividade ou de repetição. Se nós temos determinados objetivos, se percebemos determinadas coisas aqui, vamos começar a estar com isso próximo de nós, com esses temas próximos de nós, começar a pensar que pessoas é que têm a ver com isto. Os objetivos que eu defini para o meu corpo, pessoas é que me podem inspirar, pessoas é que me podem ajudar e que eu posso contactar, por exemplo. Tudo isto é importante, não é? Porque nós vivemos uma era às vezes um pouco de isolamento e às vezes o empoderamento muito ligado a uma autonomia, não é? Uma independência que nos isola e não tem que ser assim. Os mantras, isto vai ficar para outro vídeo que eu vou fazer, porque senão a aula vai ficar muito comprida, para explicar um bocadinho. Vocês podem fazer mantras para vos ajudarem nos objetivos, mas aquilo que eu vou propor é que quem quiser, vocês têm o meu e-mail, o meu contacto aqui também no Instagram, mandar uma mensagem é sempre fácil. Se quiserem partilhar o tema geral dos vossos objetivos, também podem marcar uma sessão gratuita para trabalharmos isso. Aquilo que eu posso fazer é personalizar mantras para vocês, ou seja, dar-vos mantras, 2 ou 3 para cada elemento, que vão ajudar, não é, a que estes objetivos se comecem a manifestar de uma maneira mais evidente. Está bem? Porque isto ajuda muito. Porque os mantras são linguagem. A nossa linguagem interna, certo? Um, e portanto, tudo isto é uma aula, isto era um módulo do nosso programa Evoluir, e eu dava sempre 2 aulas sobre isto. É um tema que é algo que eu continuo a usar muito na minha vida, a usar muito com os meus clientes. Às vezes há um dilema qualquer que surge a meio de uma mentoria e nós adaptamos e temos uns mantras para aquela semana, por exemplo. Então, os mantras ajudam, não é? São frases que afirmam os objetivos, muitas vezes como já tendo sido cumpridos, e eu sinto-me assim, assim, como está no objetivo, ou eu sou assim, assim, como está no objetivo,
Um, e isto acaba por trazer uma prática, não é? A nível de pensamento, a nível do uso da linguagem, a nível energético, que vai ajudar a que vocês se mantenham conectadas com os vossos objetivos. Porque os mantras são práticas diárias, de escrita ou de mentalização, e que ajudam muito. Obrigada a quem já está a já ter que sair, depois podem rever, eu vou enviar um e-mail com a gravação, está bem? Aqui só dando só aqui uma dica. Para quem já sabe o seu ascendente, está aqui um dia da semana associado ao ascendente que vos pode ajudar em tudo aquilo que são aqueles insights que eu disse que vos ajudavam para os objetivos. Dia, escrita, dia de ações transformadoras, dia para fazer alguma meditação, um dia para vocês focarem novamente nos objetivos, ok? E para cada ascendente nós temos um planeta regente e cada dia da semana tem um planeta que está associado a ele. E isto é algo que eu também uso muito na minha vida pessoal, ok? Então não fazemos as coisas à toa. Nada é à toa. Então, para quem já sabe o seu ascendente, associar aqui o dia da semana, que pode ser um dia bastante forte. Depois aí, se é amanhã ou à tarde ou à noite, cada pessoa terá uma preferência. Mas eu digo sempre que amanhã é sempre muito forte para tudo o que tem a ver com as nossas práticas, com os nossos objetivos, ok? Porque amanhã tem a energia do Sol, não é? Então é muito importante, é muito mais uma energia diurna, uma energia solar, e isso ajuda muito naquilo que nós queremos fazer avançar na nossa vida, por assim dizer. Está bem? Então, claro que a maior parte das pessoas que já fez trabalho comigo também hum, já sabe este dia, mas para quem não sabe, há esta ligação que é muito útil. Sim? Lembrando esta frase desta autora, que é Caroline Myss, que tem livros espetaculares e uma abordagem espetacular da espiritualidade, super prática. Ela é especializada em anatomia espiritual, e que diz que a alma é a parte de ti que procura propósito, é aquele lado nosso, não é? Que vos permitiu escreverem os vossos objetivos ocultos, que permitiu terem insights, que permitiu que vocês fossem para a frente, que passassem por cima dos vossos padrões, aqui na aula, por exemplo. Então é um trabalho lindíssimo. Sim? Muito obrigada pela vossa presença. Já estou com saudades, porque passava aqui o dia. Passava aqui o dia. Tenho que organizar aqui um encontro presencial, alguma coisa que seja mais profunda, como disse a Raquel, profundidade. Obrigada pela vossa presença e revejam a aula.